Olá, caríssimos! Nesse vídeo a gente vai abordar população da Europa. Aí vocês vão descobrir por que eu coloquei essa foto aí desses simpáticos idosos. A gente encontra na Europa um monte de idiomas falados. Isso é reflexo da diversidade étnico e cultural, que tem a ver com a história milenar desse continente. Quanto mais tempo de história tem uma região, mais diverso culturalmente e etnicamente é o lugar. Então, uma das características da Europa é a sua heterogeneidade étnica. E palavrinha difícil, mas eu falei. Que é o contrário de homogeneidade, que é algo mais igual. E isso é conceitos herdados lá da biologia. Os três povos principais são germânicos, latinos e eslavos. Esse é um mapa que mostra essa diversidade muito grande. Olha que esse mapa aqui é bem simplificado. A complexidade é muito maior do que vocês estão vendo aqui. Então nós temos os três principais povos e outros também, como os bálticos, Letônia e Lituânia, por exemplo, os albaneses aqui na Albânia, em Montenegro, os urálicos da Hungria, Estônia e Finlândia, os gregos na Grécia, e aí a gente passa para os principais. Os eslavos estão concentrados no leste europeu, na Europa Oriental. Aí a gente tem como representantes a Rússia, Bielorrússia, Ucrânia, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, ex-países da antiga Iugoslávia, como a Sérvia e Bósnia, são exemplos, Bulgária também. Os germânicos, a Alemanha, Dinamarca, Noruega, Suécia, Reino Unido, Irlanda, Islândia, Áustria, Suíça são exemplos. E os latinos, Portugal, Espanha, França, Itália. Qual é a população total da Europa hoje? Em 2013, foi em torno de 740 milhões de pessoas. Hoje não foge muito desse número. A população europeia está bem estável, seu crescimento está bem estabilizado, crescimento muito baixinho. E se a gente for comparar essa estabilidade com outros continentes e a tendência futura para 2050, então a gente está fazendo uma estimativa, a gente vai perceber que ela muda o padrão em relação aos outros continentes. Por exemplo, na América, 958 milhões, para 2050 tem 1 bilhão 228 milhões. A África, 1 bilhão 101 milhões, ela em 2050 mais do que dobra a sua população. A Ásia, 4 bilhões e 305 milhões, ela vai para mais de 5 bilhões de pessoas. A Oceania, 38 milhões, passa para 53. Lembrando novamente, isso aqui é uma estimativa. Estimativa pode ser próximo da realidade. Já a Europa, olha só o comportamento, 740 milhões em 2013 para 726 milhões. Quer dizer, houve um decréscimo da sua população. Aí a pergunta é por que está acontecendo isso na Europa, que a gente vai tentar analisar e responder. Aqui nós temos um gráfico que mostra a evolução da população na Europa. Abaixo aqui temos os anos selecionados e aqui a população em milhões. Começa o gráfico em 1950 até mais ou menos no início da década de 1990, a gente percebe um crescimento vertiginoso da Europa. Então a gente tem
Na década de 90, o que aconteceu nessa época? Qual foi o fato histórico importante? O final da Guerra Fria, crise socialista. Então, há um comportamento da população de decréscimo, porque essa instabilidade cria uma insegurança, o pessoal tem um pouco de receio de ter filhos, né? Mas logo em seguida, os países europeus, do leste europeu, se tornam capitalistas, o capitalismo se torna cada vez mais consistente, a população começa a ter um pouco mais de filhos, só que não tão intenso. A curva aqui começa a tender a achatar. Nós estamos em 2020, a gente está aqui justamente no ápice e a tendência da população é decrescer. Esse aqui, ó, a partir daqui, essa estimativa até 2100 tem em torno de 600 e abaixo de 640 milhões, deve ter em torno de 635 milhões de pessoas. Essa sombra que você percebe no gráfico é estimativa para mais ou para menos. Se as políticas de abertura de imigração para a Europa forem mais tranquilas, a gente tem até uma tendência ao aumento. Se for de fechamento dessa imigração, a gente tem um decréscimo gigantesco da população. Isso não é bom, como a gente vai ver para frente. Então, o que nós podemos concluir? Que o atual crescimento da população da Europa é pequeno, tendendo a ser negativo nos próximos anos. Mas por que isso acontece? Tem a ver com desenvolvimento. A gente sabe que a maior parte dos países da Europa são desenvolvidos. Isso tem a ver com o processo de modernização. A grande quantidade de modernização que esses países passaram e estão passando influenciam nesse comportamento, nesse decréscimo futuro da população europeia. Ou seja, a transição demográfica já está praticamente completa neste continente. Mas afinal, o que é tal da transição demográfica? Para explicar, eu trouxe esse gráfico que é muito didático para a gente aprender. Aqui, na linha horizontal, a gente tem as fases ao longo dos anos. E essas linhas são taxa de natalidade, taxa de mortalidade, e a diferença entre a taxa de natalidade e de mortalidade é o crescimento vegetativo ou crescimento natural. Ou seja, para saber o tanto de gente que foi adicionado em uma determinada região, eu tenho que adicionar o tanto de gente que nasceu e diminuir, subtrair do tanto de gente que morreu. Aí sim eu vou ter o real crescimento daquela população. Bom, a gente tem fases. Numa primeira fase, a taxa de natalidade de um lugar é muito alta e a taxa de mortalidade é muito alta. Então, quer dizer, nasce muita gente e morre-se muita gente. Aí a gente tem um crescimento vegetativo estável. Isso é característica de países pouco modernos. Quando você tem uma melhoria das condições de vida, uma melhoria da medicina, da infraestrutura, do saneamento básico, começa a, olha aí, morrer menos pessoas. Só que a taxa de natalidade ainda continua alta. Reflexo disso, o crescimento vegetativo explode. Vocês lembram lá naquele gráfico de 1950, que a partir de 1950 na Europa há uma explosão demográfica muito grande, um crescimento populacional muito intenso? É justamente nessa época. Você percebe na Europa uma melhoria das condições de vida, então o crescimento vegetativo aumenta sensivelmente. Só que é o seguinte, essa baixa taxa de mortalidade aqui tem um preço a se pagar.
Esse preço é o investimento nessa infraestrutura de saneamento básico, de impostos sendo cobrados para poder fazer a melhoria na saúde, etc. E então o custo de criação de filhos fica caro. Então a população tende a baixar a taxa de natalidade. Esse rebaixamento da taxa de natalidade ao longo do tempo reflete também no crescimento vegetativo. Você tem uma taxa de mortalidade já na terceira fase, já baixa, e a taxa de natalidade abaixando, abaixa-se também o crescimento vegetativo. Na quarta fase é a que completa a transição demográfica, é onde a Europa está, justamente nessa fase. A taxa de natalidade baixa e a taxa de mortalidade baixa faz estabilizar o crescimento demográfico. A Europa, no futuro, vai fazer com que a maior parte dos países europeus, aliás, já tem países europeus nessa fase, que é a taxa de mortalidade superar a de natalidade. Isso tem a ver com a quantidade de idosos muito grandes que existem na Europa. Que existe na Europa. Então é o seguinte, a maior parte dos países europeus são desenvolvidos e modernos. Todo país que se moderniza possui um ritmo de crescimento populacional menor, pois seus habitantes tendem a melhorar a sua condição de vida. Para a gente fazer uma análise mais profunda do crescimento natural, o crescimento vegetativo, eu trouxe esse quadro destacando alguns países da Europa e eu coloquei o Brasil como uma contrapartida para a gente fazer uma comparação da nossa realidade. Lembrando, o crescimento natural ou vegetativo é a diferença da taxa de natalidade e da taxa de mortalidade. Esses números aqui estão expressos em por mil. Cuidado, não é por cento. A base relativa, no caso aí, é o 1000, não é o 100. Tá? Então, esses 3 zerinhos entre barras significa por mil. O ano que a gente vai fazer a análise é 2018. Então, vamos pegar Reino Unido. Taxa de natalidade é de 12. O que significa isso? Que a cada conjunto de 1000 habitantes, lá no Reino Unido, em 2018, nasceram desses 1000, 12 crianças. Já a taxa de mortalidade, a cada conjunto de 1000 habitantes, morreram quantos? 9,4. A diferença de 12 menos 9,4 é 2,6. O que significa isso? Que a cada conjunto de 1000 habitantes no Reino Unido são acrescidos, em média, 2,6. Na Alemanha, a taxa de natalidade é 8,6 por mil, a taxa de mortalidade 11,8, crescimento vegetativo menos 3,2. Opa, negativo? Sim. Por quê? Porque a taxa de mortalidade superou a de natalidade. Ou seja, a população alemã está tendo menos filhos, está morrendo mais gente. A existência é muito grande de idosos, por isso a taxa de mortalidade é maior do que a de natalidade. O que significa esse crescimento natural negativo? É que a cada conjunto de 1000 habitantes foram retirados, em média, 3,2 pessoas. Conclusão, a população da Alemanha está diminuindo, ou diminuiu em 2018. Pode ser que no futuro seja positivo e etc. Em Portugal, a gente vê uma diminuição da população também em 2018, na Polônia diminuição, na Noruega já teve um incremento maior. 12 por mil é a taxa de natalidade, 12,2, e a taxa de mortalidade, 8. Então, aumentou a população da Noruega. A França, a mesma coisa, aumentou. Não tanto quanto a Noruega, mas aumentou. Na Itália, diminuiu a população.
Na Rússia diminuiu a população e na Polônia diminuiu a população. Ou seja, se a gente for dar uma olhada, vários países europeus estão com decréscimo da sua população. Pegando no geral, ela está bem estável, mas a tendência é, por exemplo, países como França, como Noruega, a diminuir esse ritmo de crescimento ou até ficar negativo. Vamos comparar o Brasil. A taxa de natalidade brasileira é de 13,9, maior do que qualquer outro tipo de país aqui expresso, da Europa. Isso é característica de países menos modernos. Quanto menos moderno, maior a taxa de natalidade. No Brasil, como está no processo de modernização, ele está se aproximando dessas taxas de natalidade rapidamente. A tendência é o Brasil ficar em torno de 10, até menos do que alguns países europeus. Já a taxa de mortalidade, 6,7. Aí a gente tem o quê? Uma aparente contradição. Qual a contradição? Poxa, país Brasil é bem menos moderno do que esses países europeus e apresenta uma taxa de mortalidade menor do que eles? Como é que isso pode ser? Isso é fácil. A população dos países europeus tem uma infraestrutura muito boa e uma alta expectativa de vida por causa disso. Portanto, muitos velhinhos. Essa grande quantidade de idosos próprio da população europeia significa que vai morrer mais gente, sim, mais até do que países subdesenvolvidos, como o Brasil. O Brasil, a tendência é aumentar a taxa de mortalidade. Como o Brasil está se modernizando, ele está também fazendo com que aumente a sua quantidade de idosos. Então a tendência é aumentar a taxa de mortalidade, ok? Agora, por que os países modernos tendem a ter menos filhos? A gente já começou a explicação, tem alguns fatores, né, alguns aspectos importantes. O primeiro, e eu acho que é o mais importante, é o custo de criação dos filhos. Como ele aumenta, porque aumenta-se também os investimentos em melhoria de infraestrutura de saúde, de saneamento básico, o custo aumenta também, os impostos e etc. Então, as pessoas pensam duas vezes ou mais até de ter um filho, né? Nesse sentido. Num país menos moderno, é até vantajoso você ter vários filhos. Num país menos moderno, a maior parte da população está no meio rural. No meio rural, quanto mais mão de obra, mais poder de captação de renda tem. Num país moderno, a maior parte da população está no meio urbano. No meio urbano, quanto mais gente você tem nessa casa, nesse lugar onde você está morando com as pessoas, mais problemas de captação de renda você tem. Esse é o primeiro aspecto. O segundo é que as mulheres, no ambiente mais moderno, tendem a estudar, se qualificar e entrar para o mercado de trabalho. A gente sabe que o mercado de trabalho exige muita disposição da pessoa, muita disposição de energia para poder gerar lucro para a empresa. Quando esse empregado começa a ter filhos, essa energia já não é despendida da forma com que essa empresa deseja. Acaba até influenciando na sua ascensão de carreira. Então as mulheres tendem a também repensar a quantidade de filhos que têm. Também rompe com essa cultura patriarcal, machista, em que o homem é o provedor das rendas e a mulher é a que cuida da casa. Esse rompimento é feito através da
modernidade, traz esse rompimento, né? Porque a mulher também deseja ser provedora de renda. Um outro aspecto é a facilidade de acesso aos métodos contraceptivos, que são variados e acessíveis. Num país menos moderno, isso aí quase não é possível, esse acesso. Num país moderno, esse acesso é mais facilitado. E, por último, os próprios casais que se formam, eles às vezes querem desfrutar dos benefícios que um país moderno lhe proporciona. Com muitos filhos, fica difícil viajar, fica difícil ir a um restaurante, fica difícil fazer um monte de coisa que, se tiver menos ou quase nenhum filho, facilita. Agora nós vamos falar das consequências dessa diminuição do ritmo de crescimento da população da Europa ou até a própria diminuição dessa população futura. A gente tem consequências positivas e negativas, dependendo do ponto de vista. Uma das primeiras, ela é bem positiva. Investimentos maiores em infraestruturas que beneficiam a população, isso tem a ver com o quê? Se você tem um determinado país que tem um grande crescimento da população, que não é o caso da Europa, você tem que, a cada ano, construir mais hospitais, mais escolas, abrir mais saneamento básico. Então, o investimento por causa desse crescimento tem que ser contínuo. No caso da Europa, não é contínuo. Aquele dinheiro arrecadado no imposto, ele vai ser canalizado para melhorar aquilo que já tem. Então, uma escola, em vez de você construir uma outra escola, você vai melhorar a que já tem. O saneamento básico vai ser melhorado e não ampliado, porque não precisa. Um hospital vai ser melhorado e não ampliado, porque não precisa. Então, isso é bom. Por isso que quando você vai fazer turismo na Europa, você encontra as praças, as ruas, todas bonitinhas, etc. Isso é muito bom. Mas, um segundo ponto seria a diminuição do número de jovens. Já que está tendo menos crianças nascendo, você tem um número de jovens reduzido. E o aumento da população idosa. O aumento da população idosa reflete uma ótima qualidade de vida da população. Óbvio, né? Expectativa de vida alta e etc. Só que a diminuição do número de jovens esse é que é o grande problema. Qual que é o problema? E tem a ver com a falta de mão de obra, principalmente para quem de serviços de baixos salários. Um jovem nativo europeu é muito bem qualificado, não vai fazer serviços de baixos salários. Então, vai faltar essa mão de obra nos países europeus. Por exemplo, um serviço de pedreiro e etc., ou de faxina, ele falta pessoas, nesse caso lá na Europa, né? Maiores gastos no setor de saúde e de aposentadoria para manter essa população idosa, essa grande quantidade de população idosa, já que está idosa, uma boa parte está aposentado, você vai ter que cobrar muitos impostos para isso. A mesma coisa do setor de saúde. Quanto mais idoso, mais o setor de saúde vai canalizar os investimentos. E aumento dos impostos. Esses impostos vão ser pagos por quem, principalmente? Pelos jovens que estão entrando no mercado de trabalho. Ah, mas isso é ruim. Mas esse jovem tem que estar consciente de que ele vai ser um dia idoso. Sendo idoso, ele também vai querer usufruir dos serviços de excelência de saúde e aposentadoria. Só que isso é impopular. Cada ano que passa, a quantidade de idosos aumenta, a quantidade de jovens diminui, então você tem uma
uns impostos aumentando cada vez mais na Europa. Isso é um problema, um problemão a ser resolvido lá. O interessante é que, como o Brasil está se modernizando, ele está começando a passar por esse processo. A Europa já vem uns 40, 50 anos passando por isso. O Brasil recentemente começou a passar. Não por isso, houve recentemente a reforma da Previdência. O problema é como está sendo feita essa reforma. Está beneficiando quem? Até hoje a gente vê que a população que mais sofre é a população população pobre, né? Que vai ter que trabalhar mais, vai ter que pagar mais impostos e etc. Né? Dos problemas elencados, quais são as soluções que estão sendo tomadas lá na Europa? São várias. Nós vamos destacar duas. A primeira e mais lógica é incentivar que a população tenha mais filhos. E isso tem sido feito de forma insistente por muitos governos desses países, né? Não surtiu o efeito desejado até o momento. Pode ser que eles consigam ter sucesso mais para frente. Mas essa nossa vida moderna, que gera um custo muito elevado de criação de filhos, nem os incentivos feitos pelos programas dos governos têm feito com que os casais tenham filhos, né? Aumente o número de filhos ali. Um segundo é a imigração. A Europa tem aceitado imigrantes para poder justamente suprir aquelas necessidades de mão de obra jovem, de mão de obra um pouco menos, que exige menos qualificação, com salários mais baixos. E isso tem surtido mais efeito, tanto é que o grande número de imigrantes europeus tem aumentado a cada ano. Só que isso também está gerando um outro problema. Qual que é o problema? É o xenofobismo. O que é xenofobismo? É o ódio a quem é o estrangeiro, né? Ódio a quem traz a cultura que não seja a sua. Então, esse tipo de problema está só crescendo na Europa. Chamar atenção aqui que não são todos os cidadãos europeus que fazem esse tipo de coisa. A gente está vendo que está aumentando cada vez mais, mas não são todos. Tanto é que, de tempos em tempos, uma grande massa de população europeia sai às ruas protestando contra atos xenofóbicos. Da mesma forma, a gente encontra pessoas protestando contra o incentivo à imigração, praticando atos de violência. Por que eles não querem isso? Quais são os argumentos que eles têm com relação ao imigrante? Para mim, são argumentos muito vazios. Vamos citá-los. Eles alegam que tira os seus empregos. Ora, se o europeu que é muito qualificado, dificilmente o imigrante não qualificado vai tirar o emprego desse cara. Você raramente vê nas gerências das empresas algum imigrante ou descendente de imigrante ali. Né? Então, esse é um argumento vazio. Ameaçam a cultura local. Primeiro que a gente sabe que toda cultura é mutante, ela muda de alguma forma. Segundo, geralmente o imigrante é que é mudado, não ao contrário. São poucos, por exemplo, os africanos. Os africanos que vão muito para a Europa, eles são islâmicos. Chegam na Europa, acabam assimilando a cultura europeia, capitalista, consumista, cristã, judaica, ou civilização ocidental, ou seja, esse imigrante se ocidentaliza. Agora, existe aquele imigrante que não se ocidentaliza e tenta manter essa cultura. Eu não sei se isso é uma ameaça, não sei. Empobrece o país. Outro argumento vazio. Quem paga os salários dos imigrantes são os europeus. Quer fazer com que a população não
fique cada vez mais pobre, pague salários melhores, coisa que as empresas não vão querer fazer. E quando fala imigrante, obviamente que o salário cai muito pela metade, né? Muito mais que a metade. Se você paga pouco, você obviamente vai empobrecer o país. Geralmente, esse pessoal que é xenófobo acha que a etnia que ela pertence é superior a outra. Isso a gente tem nome. Isso é racismo, isso é nazismo, fascismo. E é defendido pelos grupos de ultradireita ou ultranacionais desses países. Geralmente, quando você tem uma crise econômica, esses grupos eles aumentam a sua atuação, a mais população concordando com atos xenofóbicos. Só que é o seguinte, crise econômica no capitalismo, isso é cíclico. Do mesmo jeito que você tem momentos de prosperidade, você tem problemas de crise. Então, crise, prosperidade, crise, isso é um ciclo quase natural do capitalismo. E o que o pessoal que é ultradireitista, o pessoal que é de extrema direita, eles alegam que todos os problemas pela determinada crise econômica é dos imigrantes. Olha, uma relação muito rasa, muito ruim. Não são os imigrantes que levam problema para a Europa. Isso é próprio do capitalismo, ter esses ciclos de prosperidade e de crise. O fato é que a Europa precisa de mão de obra. Sem essa mão de obra, a taxa de natalidade hoje europeia seria muito mais baixa, seria até muito mais negativa. Se ela é positiva ou se ela está estacionada hoje, é por causa dos imigrantes que chegam, vão ter filhos, etc. A tendência do imigrante é ter mais filhos do que os nativos. Agora, se tirar todos os imigrantes, você fale a economia dos países que fazem esse tipo de coisa, né? Aqui é só para fazer a ilustração de manifestações neonazistas, de xenófobos, né? Aqui na Espanha, aqui na Alemanha. E isso aqui é uma charge do que eu penso dessas pessoas aqui. Infelizmente, no Brasil, isso aqui tem crescido. Preocupante. Falar um pouco sobre fluxos de migração na Europa. Fluxos são movimentos, né? Movimentos de pessoas que vão procurar maior oportunidade de emprego, mudar de vida, mudar de cultura. A gente vai utilizar esse mapa, estrangeiros por país da Europa em 2017. Nas cores mais claras, a gente tem a menor quantidade de estrangeiros ou imigrantes. As cores mais escuras, a quantidade maior de imigrantes ou de estrangeiros, destacando países como a Espanha, França, Alemanha, Reino Unido, Itália. E de onde que vêm esses estrangeiros que estão indo para a Europa? Dos próprios países europeus, principalmente se originando da Europa Oriental ou do leste europeu após o final da Guerra Fria. Esses países do leste europeu, eles eram socialistas. Após a crise socialista, final da Guerra Fria, a gente tem que uma parte dessa população muito bem qualificada, por sinal, vão ser absorvidas pelas empresas aqui no Oeste, na Europa Ocidental. Esse é um fluxo. Então, é intracontinental, dentro do próprio continente. Existe discriminação contra esse pessoal? Alguma, sim, existe. Atos xenofóbicos por parte da população da Europa Ocidental. Lembrando que não é todo mundo que tem este pensamento. Aliás, é a maioria que não tem. Mas uma minoria já
traz consequências negativas e nefastas com relação ao sofrimento de parte da população. De onde que estão vindo também esses imigrantes? Principalmente dos países subdesenvolvidos. Da América Latina, aí a gente está falando de México, toda a América Central, toda a América do Sul, principalmente da África, porque a África fica pertinho da Europa, então a gente está aqui separado pelo mar Mediterrâneo. É um fluxo muito importante também da Ásia. Várias pessoas saindo aqui do Oriente Médio, indo para a Europa, e também países como a China, Coreia, partem pessoas desses locais da Ásia indo para a Europa. Agora, a Europa tem recebido muitos refugiados. Tem uma discussão se refugiado é imigrante ou não. Por quê? Porque imigrante é aquele que, por vontade própria, sai do país de origem e vai para outro, ou de uma região, ou seja lá qual for. Desde que você escolhe fazer isso, isso é uma opção. Os refugiados não é uma opção. Então é uma discussão se refugiado é ou não um imigrante, né? Mas, enfim, é estrangeiro em terras europeias. Esses refugiados estão aumentando cada vez mais, principalmente nos últimos 5 anos. Nós estamos falando de um vídeo que foi produzido em 2020. Esses conflitos têm a ver com questões, principalmente questões religiosas, que têm por um pano de fundo questões de econômicos, óbvio, né, que se utilizam da fé das pessoas para poder manipular a população. O exemplo mais recente é a Síria, que está aqui que está aqui na Ásia, e que partiram daqui tentando entrar para a Europa. Mais da metade dos sírios tiveram que sair das suas casas, e uma parte dessas pessoas que saíram foram para outros países aqui da Ásia, mas uma parte se dirigiu para a Europa. E aí a questão da humanidade. A Europa precisa de imigrantes, mas receber muitos imigrantes acaba gerando um problema a se resolver ali para a população nativa e etc. Isso aí tem que ser muito bem discutido, muito bem articulado. Eu acho que se a Europa tivesse uma ação bem mais efetiva antes de explodir o conflito na Síria, eu acho que isso não teria acontecido. Queridos, fiquem em paz, estudem e até a próxima.